O presidente Lula vive dizendo que seus opositores espalham mentiras. Porque o Moro é mentiroso. Vocês não tinham um cidadão que era presidente outro dia que mentia 11 vezes por dia? Que eu não conhecia uma máquina de contar mentira como a que está implantada nesse país. O problema de debater com o Bozo é que ele é um mentiroso compulsivo. Mentia, destilava ódio, mentira todo dia. Eu quero destruir a mentira. E para acabar com as mentiras, o próprio Lula já disse que, se pudesse, criaria o seguinte decreto. Esse país precisa apenas de uma coisa, de tranquilidade. Tranquilidade e verdade. Eu, se pudesse, ia fazer um decreto. É proibido mentir. Quem mentir vai ser preso. Se esse decreto realmente existisse e valesse para todo mundo, será que o próprio Lula seria afetado? Provavelmente não. Afinal, segundo ele mesmo, ele é a alma mais honesta desse país. Se tem uma coisa que eu me orgulho nesse país, e não baixa a cabeça para ninguém, é que não tem nesse país uma viva alma mais honesta do que eu. Não seria nenhuma surpresa se uma lei assim realmente existisse. Afinal, Lula já declarou várias vezes que tem interesse em regulamentar os meios de comunicação. Estou ouvindo muito desaforo, leio muita imprensa, tem algum setor da imprensa que não quer que eu vote ser candidato, porque se eu votar eu também vou regular os meios de comunicação desse país. Segundo ele, essa regulamentação seria para combater as fake news. E eu queria convidar vocês a todo mundo virar soldado contra a fake news. Então, se a ideia é combater mentiras, deixa que eu começo, porque nesse vídeo você vai ver o compilado mais completo das maiores mentiras já ditas pelo presidente Lula, para você se decidir por conta própria se ele é ou não o maior mentiroso do Brasil. Após os ataques de 8 de janeiro em Brasília, Lula fez a seguinte declaração. Fizeram o que nunca foi feito na história desse país. É importante lembrar que a esquerda brasileira já teve gente torturada, já teve gente morta, já teve gente desaparecida e nunca vocês leram alguma notícia de algum partido de esquerda, de algum movimento de esquerda, invadisse o Congresso Nacional, a Suprema Corte e o Palácio do Planalto. Não tem precedente na história do nosso país. Mas isso simplesmente não é verdade, porque o Brasil já presenciou invasões em Brasília que foram promovidas pela esquerda. Por exemplo, em 2016, quando houve invasões e depredações. Boa noite. Hoje o Brasil assistiu a um atentado contra a democracia. Manifestantes do Movimento de Libertação dos Sem Terra invadiram a Câmara dos Deputados à tarde em Brasília e quebraram tudo o que encontraram pela frente. Ninguém precisa ficar surpreso com a depredação da Câmara dos Deputados hoje por um grupo sem lei que se intitula Sem Terra, comandado por um dirigente nacional do PT. A segurança foi pega de surpresa. Os manifestantes chegaram de uma vez, viraram um carro e começaram a atirar paus, cadeira, cones, pedras contra os seguranças. E não parou por aí. Em 2013, novos atos violentos aconteceram. Alguns manifestantes quebraram vidros e tentaram incendiar o prédio. Em 2014, novamente, os manifestantes partem para cima dos policiais com pedaços de pau, de canos e pedras. E em 2017, durante os protestos contra o impeachment de Dilma Rousseff e contra o governo Temer. Um grupo de pessoas usando máscaras no rosto promoveu um quebra-quebra em meio à manifestação. Eles destruíram persianas e vidraças de pelo menos 5 ministérios. Por sinal, falando em impeachment, Lula também afirma que o impeachment de Dilma Rousseff foi um golpe de Estado. Houve um golpe de Estado. Se cometeu um golpe de Estado. Se derrubou a companheira Dilma Rousseff com impeachment. Mas isso não corresponde aos fatos. Dilma Rousseff sofreu impeachment porque cometeu pedaladas fiscais, o que configura crime de responsabilidade. Os valores envolvidos chegam a cerca de 72 bilhões de reais. Foi justamente por isso que teve início o processo de cassação do seu mandato. E esse processo seguiu todos os trâmites legais
Aliás, passou pela Câmara dos Deputados, pelo Senado Federal e foi avaliado pelo Supremo Tribunal Federal. Além disso, o impeachment contou com forte apoio popular. Milhões de pessoas pedem a cassação do mandato de Dilma Rousseff. E quando a presidente tenta falar... Nós não estamos deixando o país parar. O povo bate panela. Quem está paralisando o Brasil? São eles. Durante o governo Dilma, em muitos momentos faltou transparência. E falando em transparência, é impossível não lembrar das frases do Lula em sua campanha, onde dizia que iria acabar com os sigilos de 100 anos. Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. No entanto, não foi isso que aconteceu. Em seu governo, Lula passou a impor sigilo de 100 anos a mais de 1.300 pedidos de informação. Essa não foi a única promessa que não se cumpriu. Durante a campanha, Lula prometeu picanha, mas na prática, o que se viu foi o aumento excessivo nos preços dos alimentos. E diante disso, para se esquivar da responsabilidade, Lula deu a entender que a culpa pelos preços altos era apenas dos empresários, chegando inclusive a sugerir que as pessoas simplesmente deixassem de comprar. Se você vai no supermercado aí em Salvador e você desconfia que tal produto está caro, você não compra. Esse pensamento do Lula é completamente equivocado. E para provar isso, basta olhar para o exemplo de outro presidente, que teve uma visão muito parecida, José Sarney, que na tentativa de conter a alta dos preços, Sarney decidiu congelar os preços dos produtos no Brasil e chegou a convidar cada brasileiro a se tornar um fiscal de preços. Cada brasileiro ou brasileira será e deverá ser um fiscal dos preços. Um consumidor foi um fiscal e tanto. Eu fecho esse supermercado pelo roubo abusivo e extorsivo que estão acontecendo com mais de 30 produtos. Esse congelamento de preços gerou exatamente o que já era esperado. Afinal, seu produtor não pode reajustar o valor do produto para cobrir os seus custos, ele simplesmente deixa de produzir. E o resultado disso foi inevitável: falta de produtos nas prateleiras. O leite ninho, que está tabelado, até ontem não havia nesse supermercado. Chegou uma pequena remessa e cada cooperante desse supermercado só pode comprar 2 latas pequenas, porque também não existem aqui latas grandes de leite ninho. Mas não é esse o único produto que está faltando não. Por exemplo, aqui havia chocolate granulado. Este é o último pacote do supermercado e não vai chegar mais, pelo menos o que nós recebemos essa informação. Nesta prateleira está faltando cevada, mate-leão, na outra detergente, faltou carne, faltou leite, vários produtos não estão chegando na casa da dona de casa. E principalmente os remédios estão faltando. Esse aumento de preços, na verdade, não acontece por culpa dos comerciantes, mas sim pela expansão da base monetária, ou seja, pela impressão de dinheiro. Quando o governo gasta mais do que arrecada, ele precisa emitir moeda para cobrir esse rombo, e isso gera inflação. É perceptível no plano cruzado, aquelas punições a empresários, põe na cadeia quem pratica preços desalinhados. Essa mentalidade anti-empresarial deriva de uma definição errônea da inflação. O cruzado treinou a população brasileira para acreditar que inflação é alta de preços. Não é. Alta de preços é o resultado. Inflação é a expansão monetária. Vocês veem, e daí? E daí um número de consequências grandes surge. Se inflação é alta de preços, então o culpado é o empresário que faz a alta de preço. Mas se inflação é expansão monetária, então o culpado é o governo. Mas José Sarney, assim como Lula, demonstrava desconhecimento sobre o assunto. A inflação descontrolada daquela época só foi resolvida em 1994, com a criação do Plano Real, liderado por Fernando Henrique Cardoso, e uma equipe de economistas que finalmente atacaram a raiz do problema.
Dilma. Foi a partir dali que o Brasil deixou para trás a hiperinflação. Mas adivinha de que lado Lula estava quando o Plano Real surgiu? E esse Plano Real não se sustenta. Lula foi contra o Plano Real. Ele acreditava que o problema estava nos empresários e não na emissão descontrolada da moeda. Mas o tempo provou que o Plano Real foi bem sucedido e, pelo visto, Lula não aprendeu com o tempo, até porque esse mesmo argumento também já havia sido usado durante a ditadura militar. Com cor de tomates, com jeito de tomates. Mas o preço não é de tomates. É caro. Caríssimo se você comprar. Porque se você não comprar, o preço vai ter que diminuir. Infelizmente, essa visão equivocada sobre a economia continua sendo repetida até hoje, e algo que também se repete constantemente nos discursos do Lula é o hábito de inventar ou distorcer números. Um dos casos mais recentes aconteceu quando Lula afirmou que 12 milhões de crianças teriam morrido na faixa de Gaza. É uma homenagem a quase 12 milhões e 300 mil crianças que morreram na faixa de Gaza, em Israel, bombardeada numa guerra insana. Esse número é simplesmente impossível. A população total da faixa de Gaza é de aproximadamente 2 milhões. Na época da declaração, o total de mortos em Gaza era de cerca de 13 mil pessoas. Lula também costuma afirmar que acabou com a fome no Brasil. E graças a Deus, nós conseguimos acabar com a fome no país. O menor número de pessoas em situação de fome no Brasil foi registrado em 2013, com 7 milhões de pessoas. Ou seja, o Brasil nunca teve fome zero. Em outro discurso, Lula afirmou um dado que simplesmente não fecha. Ou seja, só para a gente ter ideia da desgraça que esse país foi submetido, dos 700 milhões de brasileiros que morreram da Covid, 300 milhões morreram por culpa de um governo negacionista. Isso é impossível, porque o número citado por ele ultrapassa a população total do Brasil, que hoje gira em torno de 203 milhões de pessoas. No Podpah, Lula cometeu mais uma série de erros. Em 2014, quando a Dilma deixou o governo, o desemprego estava 4,7%. Primeiramente, Dilma não saiu em 2014, ela saiu em 2016. O desemprego desse ano foi de 12%. Nós devíamos 30 bilhões para o FMI. Pagamos 30 bilhões e ainda emprestei 15 bilhões para ele. O valor emprestado, na verdade, foi de 10 bilhões. E mais ainda, deixamos 370 bilhões de dólares de reserva no Banco Central. O valor real era de 288 bilhões. E em 2023, Lula afirmou que o Enem teve um recorde histórico de inscritos. Porque o Enem foi a coisa mais extraordinária. Nós chegamos a ter 16 milhões de pessoas inscritas. Mas o recorde de inscrição nunca passou de 8,8 milhões de inscritos. Esses são só alguns dos muitos episódios em que Lula apresentou números que não são realidade. Mas será que nas eleições desse ano isso vai se repetir? Provavelmente sim. Afinal, parece que ele se sente confortável mentindo. E até mesmo já confessou que inventa números. Como eu fui oposição há muito tempo, eu cansei de viajar o mundo falando mal do Brasil, gente. Era bonito a gente viajar ao mundo e falar: no Brasil tem 30 milhões de crianças de rua, no Brasil tem 30 milhões. A gente nem sabia, tem não sei quantos milhões de abortos, era tudo clandestino, mas a gente ia citando números, sabe? Se o cara perguntasse a fonte, a gente não tinha, mas a gente ia citando números. Eu não esqueço nunca, um dia eu estava debatendo, o Roberto Marinho e o Jaime Lerner em Paris. Aí eu estava lá falando, tinha os números, não sei de que entidade que era, também não vou dizer aqui, porque eu já tenho 68 anos, não vou. Mas eu estava dizendo, porque no Brasil tem 25 milhões de crianças de rua. Eu era aplaudido calorosamente pelos franceses. Quando eu terminei de falar, o Jaime Lerner falou assim para mim: ô Lula, não pode ter 25 milhões de crianças de rua, Lula. Porque senão a gente não conseguiria andar nas ruas, Lula. É muita gente. Aliás, também teve uma vez em que Lula, após ser questionado sobre criar uma frente ampla para combater o governo Bolsonaro, ele respondeu de uma forma surpreendente, afirmando que não iria enganar o povo mais uma vez. Eu já tenho idade demais
Eu já vivi demais. Eu já tenho experiência demais. Eu não vou enganar o povo mais uma vez. Essa resposta do Lula gerou um verdadeiro debate nos comentários da entrevista, com diferentes interpretações, de gente defendendo e gente atacando, mas somente o fato de Lula admitir com naturalidade que inventa números já chama a atenção. Porém, existe algo ainda mais grave do que isso, porque em determinados momentos o próprio Lula passou a se comparar a Jesus Cristo. Um exemplo disso aconteceu em 2010, durante a campanha presidencial. Se eu pudesse retratar uma imagem das sacadas que eu tomei e eu pudesse tirar a camisa, meu corpo estava mais estraçalhado do que o corpo de Jesus Cristo e portanto estragado de meu corpo. No entanto, a comparação não se sustenta, porque Jesus foi perseguido, torturado e morto. Lula, por outro lado, nunca passou nada sequer próximo disso, tanto que mesmo preso, teve direito à prisão especial, algo que Jesus obviamente nunca teve. Mas essa não foi a única vez que Lula se comparou ao sagrado. Em 2017, ele voltou a fazer esse tipo de comparação, durante um depoimento em Brasília. Mas o senhor sabe se ele utilizava o nome do senhor? Porque o Salim Chaim e o Fernando Chaim confirmam que José Carlos Mulay disse que Luiz Inácio Lula da Silva interveio na contratação da Chaim pela Petrobras. Está descrito na peça do Ministério Público. Doutor, se o senhor soubesse quanta gente usa o meu nome em vão, de vez em quando eu fico pensando para as pessoas lerem a Bíblia, para não usar tanto meu nome. Essa fala foi feita quando Lula já era réu, em um processo que mais tarde resultaria em condenação. Condenação essa que o Lula adora dizer que foi por um ato indeterminado. A sentença que ele me condenou, qual foi o crime que eu cometi? Um ato indeterminado. Pergunta para algum advogado o que é um ato indeterminado. Ninguém sabe o que é, só ele. É isso que está no processo? É isso que está no processo. O crime que eu cometi é um ato determinado. Você sabe que eu fui condenado e o crime que eu cometi foi fato indeterminado. Esse é o crime que eu cometi, fato indeterminado. Esse é o crime que eu cometi. Mas isso não corresponde aos fatos, porque as condenações foram baseadas em crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro, relacionados aos casos do triplex do Guarujá e do sítio de Atibaia. Porém, essa é apenas uma das várias mentiras que o Lula conta sobre o seu processo. Por exemplo, o Lula também adora dizer que foi totalmente absolvido. Eu sou culpado de ser inocente. É fantástico porque eu disse o tempo inteiro que tinha um juiz mentindo. Eu tive 26 processos, foram todos, eu fui absolvido em todos. Mas ele não foi absolvido. O que aconteceu na verdade foi uma manobra para salvar Lula, porque Lula foi julgado e condenado em todas as instâncias. Porém, depois de 5 anos após sua condenação, o STF vai lá e muda o entendimento da lei e decide que os processos não deveriam ter sido julgados em Curitiba, mas sim em Brasília, suspeitamente no exato momento em que o caso estava na data de ser prescrito. E como o Lula já era idoso, o tempo de prescrição caiu pela metade. E quando um processo é prescrito, o Estado brasileiro perde o direito de julgar, ou seja, não houve absolvição, houve prescrição. Se o caso não tivesse sido prescrito, o Lula teria sido julgado novamente e muito provavelmente ele seria condenado outra vez, porque não faltou provas contra ele, mesmo o Lula dizendo que não havia provas. Eu não sei como é que alguém consegue escrever quase 300 páginas a não dizer absolutamente nada de prova contra a pessoa que ele quer acusar. Mas o que não faltou no processo contra o Lula foi provas. Por exemplo, no caso do triplex. Apesar de Lula dizer que nunca pisou no triplex, nem o triplex que eles disseram que era meu. E eu nunca pude
e naquele maldito triplex. Mas a foto de Lula no imóvel, depoimentos de funcionários afirmando que ele frequentava o local e até registro do imóvel declarado no imposto de renda do Lula. Lembrando que o triplex pertencia à empresa OAS, que era uma empreiteira que o Lula ajudou a favorecer em contratos com a Petrobras. E o triplex foi a forma de pagamento pela ajuda de Lula. Já no caso do sítio de Atibaia, foram encontrados diversos pertences pessoais de Lula, inclusive objetos de uso íntimo. O sítio era dos donos da Odebrecht e da OAS e serviu também como forma de pagamento, segundo as investigações. Lula diz que quer voltar ao poder, ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Desde que Lula voltou ao poder, os impostos foram aumentados 27 vezes em cerca de 3 anos. Um dos casos mais simbólicos foi a chamada taxa das brusinhas, que Lula prometeu que não ia taxar, mas não foi isso que aconteceu e infelizmente algumas pessoas acreditaram na promessa feita. Uma dessas pessoas foi o Felipe Neto. Eu fui uma das pessoas lá atrás a falar que não era plano desse governo taxar as comprinhas da Shein, da Shopee, porque foi isso que foi passado. O próprio Lula falou há pouquíssimos dias que se o Congresso passasse a lei de taxar as comprinhas de menos de $50, que ele, Lula, vetaria. Apesar dos aumentos de impostos recorrentes em seus governos, Lula uma vez afirmou que seu governo não era um governo socialista. No meu governo, eu nunca disse que era um governo socialista. Porém, essa afirmação entra em contradição com falas recentes e anteriores do próprio Lula. Nós vamos construir essa sociedade e nós queremos dizer que essa sociedade não vai ser encontrada no regime capitalista, ela vai ser encontrada no sistema socialista que a gente vai implantar um dia nesse país. Porque cada vez mais eu tenho que fazer mais. Significa que cada vez eu vou ficar mais esquerdista, vou ficar mais socialista e vou ficar achando que a gente pode mais. Outra afirmação do Lula que entra em contradição é sobre o seu dedo. Eu fui catador de caranguejo. Quem não acredita nisso, ó, esse dedo aqui eu perdi pegando um caranguejo lá em Pernambuco. Mas essa história é bem diferente de outra que ele também conta. Eu queria saber como que o senhor perdeu o dedo. Esse dedo aqui eu tinha 17 anos. Foi na Metalúrgica Independência. Mas algo ainda mais grave do que contradizer a própria história é fazer acusações contra adversários políticos sem provas. E um dos casos mais emblemáticos aconteceu quando Jair Bolsonaro ainda era presidente. Na época, Lula sugeriu publicamente que Bolsonaro teria relação com o assassinato da vereadora Marielle Franco. E aqui no Brasil nós vamos ter que levantar a cabeça e lutar, porque não é possível que um país do tamanho do Brasil tenha o desprazer de ter no governo um miliciano, sabe, responsável direto pela violência contra o povo pobre, responsáveis pela morte da Marielle e responsável pelo impeachment da Dilma. Mas isso é verdade mesmo? Bolsonaro teve alguma ligação com o caso Marielle? Ou isso é mais uma das mentiras do Lula? Bom, para descobrir mais sobre o caso Marielle Franco, assista esse vídeo, se inscreva e muito obrigado por assistir.